na sua Bíblia impressa. Então, pastor, gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia. Nós vamos compartilhar junto dessa palavra lá no livro de 2 Reis, capítulo de número 20. 2 Reis, capítulo de número 20 e o versículo de número 1, irmãos. Segundo livro de Reis, capítulo de número 20 e o versículo de número 1. Amém, queridos? Livro de 2 Reis, capítulo de número 20 e o versículo de número 1. Nós vamos ler esse texto para meditação e darmos continuidade aqui nessa palavra dessa manhã. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andeis diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei ao terceiro dia. Subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e a das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade a defenderei, esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal do que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou a Deus e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Amém e glórias a Deus. Irmãos, nessa manhã eu comecei aqui a liberar uma palavra que eu quero buscar e finalizar nessa noite aqui com você. Eu comecei falando aqui, irmãos, nessa manhã, construindo algo aqui em Deus, que eu creio que é de extrema importância para mim e para você nesses dias, e principalmente agora, nesse período em que não cessou a quarentena. Eu dei início aqui falando sobre fundamento, irmãos, fundamento, tá certo? E eu comecei usando a passagem de Mateus capítulo 16 e também o versículo 16, onde Pedro tem uma revelação dada por Deus acerca da verdadeira identidade de Jesus Cristo. Jesus faz uma pergunta para os discípulos, quem que o povo dizia que ele era? E daí eles dão uma resposta. Em seguida Jesus diz para os discípulos: e vocês que andam comigo, vocês, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro tem da parte de Deus uma revelação. E ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus dá uma resposta para Pedro. Jesus diz: também te digo, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Bem-aventurado, ou mais do que feliz, és tu, Simão, filho de Jonas.
Porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou essa verdade, mas o meu Pai que está no céu. Então Pedro, ele teve uma revelação de Deus de quem era Jesus. Que Jesus Cristo, ele era nada mais, nada menos do que o Filho de Deus, ungido de Deus, porque a palavra Cristo significa isso, significa ungido, né? Cristo e Messias, essa palavra, tanto Cristo como Messias, significa o ungido, o enviado da parte de Deus. Pedro estava dizendo assim, ó, você é o cumprimento das promessas, você é aquele qual nós estávamos aguardando há centenas e centenas de anos, você é o prometido de Deus para Israel. Foi essa palavra que Pedro, pelo Espírito, respondeu a Jesus. E aí Jesus disse, mais do que feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Aí Jesus continua no texto dizendo, também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. E tudo quanto tu desligares na terra também terá sido desligado no céu. Queridos, essa palavra fala para nós sobre fundamento. Fundamento. Jesus estava falando para Pedro. Pedro, a partir de agora tu não é mais Simão, frágil, flexível, mole, mas tu és uma pequena pedra, uma pequena partícula de mim, uma pequena pedra. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Entenda-me, irmãos, que Jesus não estava dizendo que Pedro seria o fundamento da igreja, o alicerce da igreja. Jesus estava dizendo que sobre a revelação que Pedro acabara de receber de Deus, sobre a revelação de quem Cristo era, a igreja seria edificada sobre essa revelação. Então a rocha, o fundamento da igreja, a base, o alicerce da igreja é Cristo Jesus, o Filho de Deus, o ungido de Deus. Amém? O enviado de Deus. Esse é o fundamento da igreja. E uma igreja que anda nessa revelação espiritual dada por Deus de quem Cristo de fato é, essa igreja avança em autoridade contra principados e potestades, hostes da maldade, e as portas do inferno não conseguem prevalecer contra essa igreja que anda nessa revelação de quem Cristo é. Não na revelação de quem a igreja é, mas de quem Cristo é na igreja, através da igreja e por meio da igreja. Então, Jesus está dando para Pedro aqui, os discípulos que estavam naquele momento, qual seria o fundamento da igreja que iria avançar, prosperar, a igreja que teria um acesso tanto no céu como um acesso no inferno, onde a igreja iria avançar e as portas do inferno seriam arrombadas, destruídas e despedaçadas por essa igreja que possui uma revelação de quem é Cristo e anda nessa revelação. Amém? E se move debaixo dessa revelação. Pela manhã eu falei aqui, né, que o poder, irmãos, não está na igreja, na denominação. O poder não está na oração daquele que ora, mas o poder está na autoridade do nome de Jesus Cristo, aquele que responde. Amém? Aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. E é contra essa igreja, irmãos, que as portas do inferno não irão prevalecer. Amém? Quando nós dizemos que o fundamento está no pastor, o fundamento está na placa denominacional, né, nós deixamos de avançar contra o inferno. Nós deixamos de ser a igreja bíblica, cristocêntrica, onde Cristo é a base dessa igreja. Cristo é esse fundamento. Então, eu comecei aqui a compartilhar isso nessa manhã, irmãos, porque nós acreditamos, preste bem atenção, nós acreditamos que tudo que está acontecendo à nossa volta é uma permissão da parte de Deus, amém? Porque tudo que acontece, seja de bom ou de ruim na nossa vida, é porque Deus, de alguma maneira, Ele permitiu, amém? Ele permitiu que isso viesse a acontecer, porque Deus permanece e continua no comando e no controle de todas as coisas. E se nós estamos passando por essa quarentena, esse período de isolamento social, irmãos, amém? Nós precisamos ter um olhar não apenas
natural, mas um olhar espiritual. Porque as coisas espirituais, a Bíblia Sagrada diz que se discernem espiritualmente. Você veja que esse período de confinamento, esse período de isolamento social, Deus está permitindo e sinalizando algo para nós. É tempo, irmãos, de nós nos voltarmos para a nossa casa. É tempo de nós nos voltarmos para a nossa família, para o nosso casamento, para os nossos filhos. É tempo, irmãos, de nós colocarmos a nossa casa em ordem. É tempo de nós alinharmos o nosso casamento, o nosso relacionamento conjugal, o relacionamento com os filhos, o nosso relacionamento primeiro, horizontal, o nosso relacionamento com Deus, com o Espírito Santo. Em segundo lugar, a nossa casa, a nossa família. É tempo de nós nos voltarmos para a nossa casa. Deus deseja, querido, nos comunicar isso. Em nome de Jesus, entenda que Deus está aí permitindo que as portas ainda não sejam abertas para nós voltarmos às nossas atividades normais. Por quê, irmãos? Porque Deus ainda está permitindo, está dando essa oportunidade de muitas famílias se reconciliar, muitas famílias que resgatar muitos valores que foram perdidos ao decorrer do tempo, muitos princípios, muitas verdades que precisam ser novamente estabelecidas dentro dessa família, do conceito do que é uma família bíblica, cristocêntrica, onde a base é Jesus Cristo. Entenda-me, irmão, essa palavra, por isso que eu comecei falando sobre fundamento. Amém? Porque nós precisamos entender que para uma casa se manter de pé, o fundamento precisa ser Jesus. Essa revelação verdadeira bíblica de quem é Cristo, de quem é a sua identidade. E preste-me atenção, irmão, uma vez que você tem essa revelação dada pelo Espírito Santo de Deus, de quem Jesus é, você também passa a ter conhecimento pelo Espírito da sua identidade em Jesus Cristo. E agora, uma vez que você sabe quem você é em Jesus, filho, perdoado, justificado, você não pode mais continuar se movendo, continuar com as suas atitudes como era outrora. Você outrora, fora de Jesus Cristo, era filho da ira, separado de Deus. Amém? O juízo de Deus, a ira de Deus estava sobre mim e sobre você. Mas uma vez que nós tivemos uma revelação através do Evangelho da graça de Cristo, amém? Os nossos olhos foram abertos, as escamas dos nossos olhos vieram abaixo, nossos ouvidos espirituais foram desimpedidos para compreender, para, meu Deus, discernir a vontade soberana de Deus, a verdadeira identidade de um Cristo vivo, de um relacionamento com um Jesus vivo, que não está morto, mas que está vivo. Então, queridos irmãos, prestem atenção, nós, na Igreja Rio de Avivamento, aqui na série, tanto como no Floresta, nós poderíamos colocar uma banda em cima do altar, bateria, já está lá toda microfonada, contrabaixo, guitarra, violão, teclado, poderíamos botar o data show, botar o celular na frente, com o som vindo da mesa, fazendo lá como muitas pessoas estão fazendo. Pastor, mas por que o pastor não faz assim? Porque nós estamos entendendo que Deus, irmãos, está nos levando para dentro da casa. Por isso que eu estou transmitindo aqui da minha casa para a sua casa, irmãos. Porque nós estamos entendendo que Deus quer trazer um alinhamento para a nossa família. Amém? Irmãos, olha o texto que eu acabei de ler aqui. O rei Ezequias era príncipe sobre Israel, era rei sobre Israel. E ele, irmão, aqui Ezequias, ele sabia muito bem cuidar da vida dos outros. Ele sabia muito bem cuidar do governo, ele sabia muito bem cuidar do reinado como rei, mas ele falhou em cuidar de si mesmo, da sua casa, sabe, do seu coração, da sua família, dos seus filhos, do seu casamento. Ele falhou, e a Bíblia Sagrada diz que por causa disso ele adoeceu e ele estava na sua casa com úlcera. E a Bíblia Sagrada diz que Deus mandou o profeta Isaías lá. Vai lá, Isaías, e diz para ele que ele vai morrer. Mas diz para ele antes colocar a casa dele em ordem. Diz para ele que ele precisa alinhar a casa dele. Diz para ele pôr em ordem a casa dele. Talvez, querido, nesse período em que a nação brasileira está adoecida, em que nós temos clamado, Jesus, Senhor, salva a nossa nação, sara a nossa nação, cura a nossa nação está
como na posição aqui do rei Ezequias, talvez essa não seja a tua realidade, a tua verdade, amém? Mas, queridos, pode ser que seja a realidade e a verdade de muitas famílias que não se perdoam, que estão vivendo dentro da mesma casa, o marido dorme no sofá e a esposa dorme no quarto, na cama, estão separados, amém? Estão vivendo só de uma falsa aparência. E eu não estou falando aqui apenas para aquele que é ímpio, irmãos. Eu estou falando para aquele que conhece a Cristo e talvez seja uma realidade sua. Sabe, casas divididas, casamentos divididos. O marido não sabe quanto a esposa ganha por mês. A esposa desconhece o salário do marido. Um não tem acesso à folha de pagamento do outro. Onde já se viu isso num casamento bíblico cristão? A esposa não tem acesso ao celular do marido e vice-versa, irmãos. E vivem dentro da mesma casa como solteiros. Um não quer invadir a privacidade do outro. Meus amados irmãos, Deus permitiu que nós viéssemos nesse tempo agora, sabe? Estarmos nesse período dentro das nossas casas. Muitos aqui estão impossibilitados de estudar, trabalhar, sair. Não tem agora mais o culto na igreja, o GP no lar. Não tem mais nada. Agora é você e Deus, irmão. Então eu quero dar uma palavra para você e ser profeta de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Quero dizer para você, pelo Espírito de Deus, coloca a tua casa em ordem. Assuma o governo, você como pai, você como sacerdote, você como marido, ou se na sua casa ainda não tem o sacerdote, você mulher é a sacerdotisa, é a cabeça desse lar, desse lugar, então se reposicione em Deus primeiramente e se reposicione dentro da sua casa, assuma o seu lugar. Assuma o seu lugar. É tempo de você trazer, sabe, a responsabilidade para você nesses dias. Deus está mandando eu falar aqui para você, coloque a tua casa em ordem, coloque as tuas finanças em ordem. Agora você tem tempo para se planejar, se programar, se organizar. Coloque o teu casamento em ordem, tá certo? O teu relacionamento com os filhos, sabe, a oração, a devoção, o teu relacionamento com Deus. Saia um pouco da frente dessa televisão, saia da frente dessas programações, amém? E tenha tempo com Deus agora. Você vivia reclamando que não tinha tempo, porque era trabalho, era faculdade, era estudo, era trabalhos que você precisava fazer, era tempo no casamento, era tempo com os filhos, tantas coisas que você fazia, ministério, igreja. Deus parou tudo agora, levou você para dentro da sua casa, e agora você dentro da sua casa permanece distraído, irmão. Permanece, minha irmã, distraída, fazendo tantas coisas, menos daquilo que você deveria fazer, que é fazer um alinhamento, restaurar dentro da tua casa aquilo que está em ruínas. Primeiramente, o teu relacionamento com Deus. E você sabe muito bem, Deus está falando com você nessa noite. Você que não tem orado mais, você que não tem mais buscado o Senhor, você que não tem mais jejuado, amém? É tempo de você botar a tua casa em ordem. Aleluia. Coloque a tua casa em ordem. Tem pessoas, irmãos, que são especialistas em cuidar da vida dos outros. Sabe cuidar muito bem do casamento de outros, sabe muito bem da orientação e aconselhamento a outros, mas quando se trata de si mesmo, sabe, irmão, peca, falha, amém? Quando se trata da sua própria casa, não sabe dar governo, dar direção, dar proteção, trazer provisão. Quando se trata de terceiros, uau, ele é show. Mas quando se trata da sua casa, nota zero. Deus está dizendo para você, você quer ser uma referência para os outros, passe a ser uma referência dentro da sua casa. Assim como eu, essa palavra começa para mim, irmãos, porque nessa quarentena, Deus tem me levado, sabe, irmãos? Eu sou bem sanguíneo, sou muito do fazer, tenho uma veia evangelística muito grande, gosto muito de evangelizar, falar do amor de Jesus Cristo, mas Deus nesses dias, irmãos, está tratando comigo no sentido da dependência, no sentido de esperar, de confiar, de descansar, sabe, na pessoa de Jesus Cristo. Deus está tratando comigo, Deus tem tratado com a pastora Lana também, com a Júlia, né, porque a gente está aí em total dependência de Deus, irmão.
Amém? Total confiança. Talvez você que me ouve aí, irmãos, você trabalha, tem o seu salário todos os meses. Amém? Vai chegar no dia 7, dia 8, vai cair na sua conta o salário, mas não é assim para os pastores dessa nação e dessa cidade. Amém? Não é, irmãos. Nós vivemos totalmente por fé. Cada dia é um passo de fé, confiando que Deus está cuidando, que Deus está no controle, que essa obra é do Senhor, que essa obra está sendo mantida, tá certo? Pelo Espírito Santo de Deus. Mas é uma renúncia diária, porque agora nós chegamos no quadrado de Deus, onde nós não podemos fazer nada, irmãos. Quem faz é Deus. É a mesma coisa que estava acontecendo aqui, aleluia. É a mesma coisa que estava acontecendo com Ezequias. Ezequias entrou no quadrado de Deus, estava com úlceras, com uma enfermidade mortal, fatal, diz a Bíblia. Talvez hoje seria um câncer maligno aqui nos nossos dias. E ele chegou no ambiente de Deus, no ambiente onde ele não tinha o que fazer, estava fora do seu controle, sabe, irmãos, terreno. E aí Deus mandou um profeta, e o profeta Isaías veio na casa de Ezequias e disse para ele: Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. E Deus está me usando aqui como profeta de Deus nessa noite, irmão, para dizer para você, você que tem um firme fundamento que é Jesus Cristo, amém? Você que conhece a palavra de Deus, você que já teve oportunidade, meu irmão, de ir em retiros, ir nos cultos, ir na igreja, ir em grupos de GP nos lares, conhece a Bíblia, você já leu ela de capa a capa, amém? Você tem tanto conhecimento intelectual, humano, mas é desprovido de um relacionamento espiritual com Deus, não consegue discernir o reino do Espírito, vive uma vida superficial, fraca, muito aquém daquilo que Deus tem para você, e você está aí tão atrasado nesse relacionamento com o Senhor. Então nessa noite Deus está aqui sinalizando para você, meu irmão, você está dentro da sua casa, põe a tua casa em ordem, assuma a tua responsabilidade como pai, amém? Não transfira essa responsabilidade para sua esposa, porque isso é jugo desigual. Isso é jugo desigual, irmão. Assuma a tua responsabilidade, aquilo que compete a você, você precisa tomar uma atitude. Aleluia, na oração, ser uma referência na sua casa, na provisão, no trabalho, no caráter, dando direção, dando governo. E mesma coisa a sua esposa, mesma coisa o seu cônjuge, sua esposa, sendo aquela conselheira, orientadora ao teu lado, ajudando você a afinar a sua visão, ajudando você a afinar a sua audição para discernir os comandos do Espírito. Deus arrancou muitas coisas de mim e de você nesses dias para ensinar eu e você a depender do Senhor. Ponha a tua casa em ordem, confia no Senhor, espera nele e o mais ele fará. A pastora Lana deu essa palavra no início, algumas pessoas tristes, abatidas, esmurecidas, irmãos, querendo desistir. Eu quero dizer para você, é tempo de alinhamento, não de desistência. É tempo, sabe, querido, de você resgatar alguns princípios que você deixou para trás, como, por exemplo, a oração, o jejum, a devoção, a leitura da palavra de Deus, o convívio em família, o aconselhamento em família. Assuma o seu lugar, volte para o seu lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada diz que então Isaías vem aqui na casa do rei, e ele diz: põe a tua casa em ordem, que certamente você vai morrer. E a Bíblia Sagrada diz que Isaías dá a palavra e sai. Talvez é o mesmo que vai acontecer hoje, irmão. Vou dar essa palavra aqui, essa live vai sair aqui. E aí é você e Deus. Aí é você e Deus. A Bíblia diz que Ezequias virou para o lado. Talvez ele estava na sua cama deitado, com aquela enfermidade ali afligindo ele, definhando ele. E a Bíblia diz que ele vira para o lado e ele clama a Deus. Querido, eu creio que é o que vai acontecer hoje. E eu quero declarar isso em nome de Jesus sobre a tua vida. Essa live daqui a pouco já vai parar aqui, vai ser encerrada após esse culto. Vai ser você e o Senhor. E aí qual será a sua atitude, irmão, diante dessa palavra? Vai permanecer da mesma forma? Vai sair dessa quarentena como se ela não tivesse existido? Que lição que você vai tomar? Amém? O que você vai poder aplicar depois dessa quarentena? Não, só ficamos em casa, assistindo filme e comendo pipoca. Não tivemos revelação de Deus, não buscamos o Senhor, não buscamos entender o que Deus tinha para a nossa vida nesse tempo.
Não buscamos entender o que Deus tinha para a nossa família, o que Deus queria comunicar, o que Deus queria que nós exercitássemos nesse tempo. Na última live eu falei aqui que é tempo, irmãos, de nós exercitarmos algumas coisas na nossa vida, como a piedade, a empatia, a compaixão, a misericórdia, o amor, a renúncia, a dependência. Meu irmão, Deus está sinalizando nesses dias para nós dentro da nossa casa, que não é para eu e você ficar murmurando, mas é para nós transformar a nossa casa num altar de adoração a Deus. Sabe o que está revelando para nós esses dias a igreja, irmão? Que a igreja não tem poder no templo. Que a igreja não tem poder quando está reunida. Pastor, prova isso. Se a igreja de fato tivesse poder, nenhum governador no Brasil teria fechado os templos. Eles teriam dito, está doente, vai para a igreja evangélica, porque lá tem um Deus todo-poderoso que cura, tem um Cristo que cura. Então está sinalizando para nós, irmãos, que nós precisamos, dentro da nossa casa, colocar nossa família em alinhamento, para quando nós retornarmos para o templo, lá ser uma extensão da nossa casa, daquilo que nós vivemos na nossa casa. Lá nós não vamos viver de máscara, lá nós não vamos viver de hipocrisia, de crente, de terno e gravata, sabe, muito bem alinhadinho, mas em casa a casa está em ruínas e está destruída. Não, lá será um poder, uma glória, sabe por quê? Porque ninguém vai no templo para buscar a bênção, eles vão no templo para levar a bênção, eles não vão no templo para buscar uma luz, eles vão no templo para ser a luz. Então eu queria, querido, que nessa noite essa palavra viesse trazer ao teu coração fundamento, alinhamento, restauração na tua casa, na tua família. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Sabe, busque nesse tempo agora ouvir, consultar a Deus, pelo amor de Deus. Busque, querido, nesses dias agora, sabe, discernir o que o Espírito quer falar para o teu coração, para a tua casa, para a tua família. Nós aqui, vou falar da nossa casa aqui, querido, durante o dia, meditando na palavra. Não quero trazer isso daqui para trazer glória para nós de forma alguma, mas é durante o dia meditando na palavra, ouvindo louvores, ouvindo lives. Sabe, ontem nós fomos dormir aqui quase 2 horas da manhã, era uma e pouco passada, sabe, acompanhando lives de adoração na televisão, ouvindo a live ali do pastor Ney, que estava ali, ele não estava numa live, mas num bate-papo no WhatsApp do grupo dos jovens, acompanhando um pouco ali, discernindo algumas coisas, pontuando outras coisas, sabe, desenhando, escrevendo algumas coisas importantes para a vida da igreja, para poder transferir para você, alimentar você. Mas é muito importante, querido, que você assumir a sua responsabilidade. Amém? Assumir a sua responsabilidade dentro da sua casa e começar a exercer o teu sacerdote dentro da tua casa. Irmãos, nós precisamos nesses dias, sabe o que? Restaurar o altar na nossa casa que está desmantelado, que está em ruínas, irmãos. O nosso altar precisa ser mais elevado, maior do que o altar de Baal, do que o altar do mundo. Isso vai começar dentro da nossa casa. Irmãos, o avivamento desses dias vai acontecer dentro das casas primeiramente. Vai começar na família. Deus restaurando. Talvez você está me ouvindo aí, ó, sabe, não fala com teu filho direito. Tá certo? Teu filho não fala contigo, não obedece, não se submete a você. Você manda fazer A, ele faz B. Não há respeito dentro da sua casa, não há honra dentro da sua casa. Teus filhos não honram você e você não respeita os seus filhos. Amém? Você não transfere para os teus filhos a palavra, o ensinamento, não tem tempo com eles. Não tem tempo de lazer, talvez, não tem tempo para ler uma historinha com eles da Bíblia, não tem tempo para brincar com eles. Sabe, queridos, é tempo de resgatar algumas coisas, para que quando você sair depois desse período de quarentena, lá fora você possa aconselhar alguém daquilo que verdadeiramente você pratica. E aí não vai ser apenas, sabe, uma teoria, mas vai ser, sabe o que, querido? Uma revelação daquilo que você está vivendo dentro da sua casa. E aí você vai ter mais propriedade para transmitir isso a outro. Coloca a tua casa em ordem. A Bíblia Sagrada diz que o rei Ezequias orou e clamou a Deus e pediu misericórdia. E a Bíblia Sagrada diz que Deus manifestou graça, favor imerecido, irmãos. Deus veio com o seu favor na vida aqui de Ezequias. Sabe como? Voltou lá no ouvido do profeta Isaías e disse: profeta, volta lá
e diz para o rei Ezequias que eu vou acrescentar. O clamor dele chegou aos meus ouvidos, a oração dele chegou à minha presença. Diz para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. Diz para ele que eu vou dar mais uma oportunidade. Queridos, o nosso Deus é um Deus de oportunidades. E Deus está falando aqui nessa noite para mim e para você. Olha só, queridos, nós, principalmente nós pastores, líderes, né? Você que me ouve, que exerce algum ministério na igreja, nós somos especialistas, irmãos, muitas vezes, em ajudar terceiros, em aconselhar o próximo, mas quando o assunto é a nossa casa, a nossa família, nós somos tímidos. Nós somos tímidos quando se trata do nosso casamento, é algo tão superficial, irmãos. Quando se trata dos nossos filhos, quando se trata da nossa casa, isso está falando primeiramente comigo, irmãos. Nessa quarentena, quantas vezes você parou para orar pela sua esposa? Nessa quarentena agora, quantas vezes você parou e disse assim, meu marido, vem aqui, eu vejo que você está aí tão ansioso, tão preocupado, eu quero orar por você. Nessa quarentena, quantas vezes, já se passaram 30 dias, irmãos, hoje é dia 19, a paralisação começou dia 19, então nós estamos 30 dias confinados, grande parte das esposas estão dentro das suas casas, alguns estão trabalhando ainda nesse período, né? Mas mesmo assim, irmãos, todas as atividades da igreja foram paradas, então o nosso tempo é muito maior agora dentro da nossa casa. E nós não temos como eu e você reclamar, dizer que não temos tempo. Seria uma mentira. Então, diante desse tempo, nesse período de 30 dias, irmão, quantas vezes você tirou para orar por um filho seu? Quantas vezes você tirou para orar pelo seu casamento? Estou falando fora aqui a internet, fora as lives, né, que nós temos esse tempo junto. Você vê, irmãos, como nós somos falhos, entende, irmão? Como nós precisamos colocar a nossa casa em ordem, a nossa vida em ordem, o nosso casamento em ordem, sabe? Debaixo desse fundamento, nós temos o fundamento, irmãos, que é Cristo e é a sua palavra. Nós temos o fundamento. Agora, como que nós estamos edificando sobre esse fundamento que é Cristo? Aquilo que é aparente, aquilo que é visível, aquilo que nós estamos construindo sobre a palavra de Deus, como nós estamos edificando isso, irmãos? Como é essa casa que você está construindo aí, como indivíduo, pessoal, casa de Deus? Coloca a tua casa em ordem. Deixa eu falar algo para você, irmãos. A partir da sua casa vai acontecer um avivamento na sua família. A partir da sua casa vai acontecer um avivamento na sua rua. A partir da sua casa vai acontecer um avivamento no seu bairro. É a partir da sua casa, sabe, irmão, que vai acontecer um avivamento nessa cidade. Nesse momento, Deus está querendo nos sinalizar. Por favor, entenda isso. Deus está nos dando uma oportunidade, irmãos, de resgatar os valores da família. Deixa eu falar para você que antes da igreja instituição, Deus primeiro instituiu a família, Adão e Eva. E a partir de Adão e Eva, depois que teve início a igreja, a nação. Uma nação é formada por famílias. Uma vez que as famílias estão destruídas, desmanteladas, vivendo em pecado, longe de Deus, é uma família, é uma nação também destruída. Então, o que nós temos visto na nação brasileira é um reflexo de como estão as famílias dentro dos lares. Você acredita, irmãos, que tem pessoas crentes que também nem nesse período agora, em vez de focar a família, está querendo cuidar da família de outros, irmãos. Não que nós não devemos cuidar da família dos outros, não me entenda mal, por favor. Não que nós não devemos aconselhar a outros, instruir, né, apacentar, de alguma maneira contribuir, cooperar, para que todos estejam bem e permaneçam, né, com o coração no Senhor, com a chama viva no Senhor. Não é isso que eu estou falando. Agora, irmãos, uma vez que você não cuida da sua família, é negligente, é omisso a sua responsabilidade na sua casa, e você quer cuidar da família dos outros, você está em pecado. A Bíblia Sagrada diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo e negou a fé. Então, querido, é tempo de você se voltar com o olhar para a sua casa, para você não perder os seus, e ali no Senhor, oração, devoção, primeiramente a sua casa, a sua família, o seu casamento. Meu irmão, você que está me ouvindo nessa live, é tempo de você se voltar para Deus, é tempo de você voltar a buscar as primeiras obras, o primeiro amor.
É tempo de você voltar a orar, a ler a Bíblia, a ter aquele coração queimando na presença de Deus, a ter aquele tempo que você tinha com Deus no princípio do seu ministério, da sua chamada, de quando você se converteu. E mais uma vez eu quero falar isso, tudo que eu estou falando para você, irmão, se aplica primeiramente para mim como pastor. Para a pastora Alana que está aqui ao meu lado, a Júlia que está aqui ao meu lado também, para minha casa, irmãos. Que nós possamos nesses dias colocar a nossa casa em ordem. Deus ouviu a oração do rei Ezequias. O profeta voltou lá, liberou a palavra. Depois que o profeta liberou a palavra, Deus também deu a revelação para o profeta do que ele deveria fazer, né, na questão natural, né, na medicina que eles tinham naquele momento, para que aquela úlcera fosse curada. E o texto sagrado diz aqui que eles fazem, né, Deus dá uma revelação para ele tomar ali umas pastas de uns figos e essa pasta colocar sobre as úlceras. E ele se recuperou e foi curado da sua saúde através daquela revelação. E aqui, querido, eu quero abrir um parênteses para o que nós estamos vendo aí através do Covid-19. Ouça-me com atenção. A hora que Deus der uma revelação, vão descobrir essa cura aqui para o Covid-19. Amém? Basta Deus dar uma revelação, irmãos, para, sabe, a medicina, aqueles que estão pesquisando a cura nesse momento para o Covid-19. Por isso que eu e você como igreja precisamos clamar a Deus, precisamos orar a Deus. Agora não é tempo de nós termos partidos políticos, agora não é tempo de nós olharmos para o homem, agora é tempo de nós virarmos para a parede e clamarmos ao Senhor e orarmos pelo Brasil. Senhor, cura a nossa nação, traz o antídoto, traz, Senhor, a cura para esse mal, para essa gripe, Senhor. E eu tenho certeza que através de uma revelação, irmãos, Deus vai trazer a cura, amém? Deus vai trazer essa vacina, em nome do Senhor Jesus, virá do céu a revelação. Nós temos um Deus que responde à oração do justo. Meu irmão, você que está me ouvindo, é tempo de você clamar e não reclamar. Clamar e não reclamar. É tempo de você não murmurar, mas pelo contrário, você adorar a Deus. Você buscar a Deus de todo o teu coração. Está doente aí? Você está passando alguma necessidade física? Você está passando alguma intempérie, alguma situação, uma provação agora? Se volte para o Senhor de todo o teu coração e Ele vai responder o teu clamor. Ele vai dar a revelação que você precisa para esse tempo. Em nome de Jesus, eu quero nessa noite, irmão, mais do que um pastor na sua vida, eu quero ser um profeta de Deus para dar direção para você, aonde você deve nesse tempo agora, em nome de Jesus, empregar o seu tempo. Empregue o seu tempo na oração, na devoção à palavra de Deus. Consulte o Senhor agora. Tenha o teu coração e a tua mente no Senhor, porque Deus está querendo para a sua casa, para a sua realidade, para a sua vida. Ele quer trazer uma revelação, mas o Senhor está esperando, sabe o que? Você clamar, você buscar ao Senhor de todo o teu coração, você se humilhar na presença dEle. Não é outro humilhar você, é você mesmo se humilhar, ser dependente de Deus e se colocar, sabe, querido, na dependência do Senhor e dizer: Senhor, não tenho o que eu possa fazer mais, a minha confiança está em Ti. Amém. Senhor, não tem mais o que eu possa, tudo que eu poderia fazer que estava ao meu alcance eu fiz. Por isso, Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha casa, seja humilde, clame a Deus e Ele vai te responder. Amém. E Ele vai trazer a revelação que você precisa. Irmãos, mesmo diante dessa revelação de Isaías vindo trazer essa resposta de Deus da cura para Ezequias, Ezequias pede uma prova. E Ezequias diz assim: qual é a prova que tu pode me dar que Deus vai me curar verdadeiramente? Ele vai adiar, você quer que ele adie a sombra, o horário, o tempo, ou que ele retroceda? Aí o rei Ezequias diz: não, para ir para adiante já é o normal, é o cotidiano, ir para frente. Eu quero que ele retroceda 10 minutos ou 10, né, um período, né, que uma medida, 10 graus, né, nessa sombra, eu quero que ele retroceda. Mas era um tempo, né? Era um tempo que Deus fez parar o tempo, a terra, porque é a terra que gira, não é o sol. Deus para a terra e volta a terra 10 graus
como prova de que ele iria curar o rei Ezequias. Está aqui na Bíblia, irmãos. Se Deus fez isso aqui, ele é o mesmo. A Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, irmãos. Ele tem todo o poder de parar a terra, irmãos. Ele tem o poder de parar, e não só parar, mas retroceder, para provar que ele é comigo e com você. Creia no poder desse Deus. Está aqui para nós na Bíblia Sagrada, e esse Deus não mudou, irmãos. O seu poder é um poder ilimitado. E ele deseja, irmãos, nesses dias se revelar a mim e a você. E nessa noite, querido, nós que temos essa graça de entender que Jesus Cristo, ele é o nosso firme fundamento. Irmãos, se deleite na palavra do Senhor. Amém. Se deleite na palavra de Cristo. A Bíblia Sagrada diz que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo Jesus. Então, pastor, eu não sei por onde começar a ler a Bíblia. Começa através das palavras de Jesus. Começa lendo os evangelhos. Começa lendo Atos dos Apóstolos para você entender o início da igreja, qual você está inserida hoje na igreja contemporânea. Comece a ler o livro de Romanos. Romanos vai te ensinar nos 16 capítulos o que é o evangelho de Jesus Cristo. Comece a ler as cartas de Paulo, porque é através das cartas de Paulo que você vai entender o que é a graça, o que é a dispensação, a aliança a qual eu e você estamos inseridos. Irmão, é tempo de você ler, estudar, evangelizar, se aplicar, investir na sua casa, investir nos seus filhos, no seu casamento, na sua família. Coloca a tua casa em ordem, em nome de Jesus, e virá cura para a sua família. E virá cura para a nossa cidade, e virá cura para a nossa nação, em nome de Jesus Cristo. Eu quero finalizar essa pregação, essa mensagem profética, dizendo para você que esse tempo que nós estamos agora, de quarentena, Deus liberou profeticamente um plumo do céu. Um plumo. Um plumo, sabe o que é um plumo? O pedreiro usa o plumo, que é um nível, que faz com que a parede da casa fique reta, nivelada, de acordo com um padrão, sabe? De forma que quando você olha de qualquer lado, você vai ver que ela está alinhadinha, certinha. Tá certo com aquele plumo. Deus está liberando um plumo para cada família. Para a sua família, para a minha família. Para que nós possamos colocar a minha casa e a sua casa de acordo com esse plumo, alinhado com o céu. Esse plumo vem lá de cima, irmãos. Então nós vamos ter que ter esse alinhamento com Deus, primeiramente. E depois nós vamos ter que ter um alinhamento na nossa casa, primeiramente, que é a cruz, né, que se forma vertical e horizontal. Amém? Para que nós possamos ser uma família de acordo com o padrão reto de Deus. Finalizo a minha fala e vou deixar a Lana compartilhar e acrescentar um pouco mais ainda. Dizendo para você, ponha a tua casa em ordem antes que acabe esse período de quarentena. Deus deseja que você seja uma extensão do céu na terra. Aleluia. Pastora Lana. Eu vejo que esses dias que nós estamos vivendo, eles remetem muito aos dias de Noé. Porque Noé, ele recebeu uma direção da parte do Senhor. E ele deu ouvido àquilo que Deus falou para ele. Ele disse, olha, entra na tua casa, tu, os teus filhos, as esposas dos teus filhos, aleluia, os animais ali, os respectivos animais, conforme Deus foi falando. E ele entrou na arca num determinado momento que Deus falou. Primeiramente ele construiu, segundo todas as medidas exatas, como foi falado aqui, né? Deus deu o tipo de madeira, o tipo de... a planta, o desenho da arca, como deveria ser. A arca não poderia ter leme, a arca não tinha janelas, mas a arca tinha uma porta, né? E quando eles entraram, quem fecha essa porta ali, né, é o Senhor. Amém. E eles estão lá dentro guardados. Aquele grande barco foi todo betumado ali de piche, para que realmente resguardassem eles, que aquela água não ia adentrar lá, e realmente a água não adentrou. Né? E eles ficaram todo aquele período ali dentro da arca. Veio o dilúvio, como Deus falou, o dilúvio matou tudo que estava fora, mas eles estavam ali preservados. Depois cessou as águas, Deus colocou a arca num lugar alto e eles saíram e começaram
ali a partir de Noé. Mas uma coisa que me chama a atenção, que a Bíblia não fala, mas que ela nos remete a esse tempo, é como foi a vivência de Noé e a sua família nesse tempo. Nesse período de quarentena, que eles ficaram dentro da arca, sem poder sair. Amém. Não tinha como sair. Fora era água, né? Noé ali soltou aquele corvo, depois soltou a pomba para sinalizar o tempo, mas no período que eles não poderiam sair ali, como foi a convivência deles? Como foi o posicionamento dessa mulher, né, ali lidando com toda aquela situação, os animais, o cotidiano do dia, né, ali as coisas do dia a dia, o comportamento de Noé, visando que tudo que Noé tinha, né, todas as suas tarefas agora se resumia em estar ali dentro da arca com a sua família. Amém. Então, essa situação agora é muito semelhante ao que aconteceu com Noé. Só que a Bíblia demonstra aqui, em todos esses versículos, esses capítulos aqui, que vai contar essa história de Noé, de Gênesis 6 até Gênesis 8, que todas as diretivas que Deus deu para Noé, ele fez. Amém. Né? O Senhor diz, olha, faze uma arca, que ainda veio o dilúvio. Noé passou mais de 100 anos construindo a arca. Amém. Né? Noé não deu ouvido para os parentes, não deu ouvido para os amigos, não deu ouvido talvez para alguém que estivesse zombando dele, alguém que não estivesse acreditando, palavras contrárias, nem para sua mente, que muitas vezes a nossa mente fica ali batalhando. Não, Noé deu ouvido para aquilo que Deus falou. Ele passou a construir, Deus deu as medidas, ele fez exatamente como Deus falou, e a arca ficou exatamente como deveria ficar. Depois que ele fez, que ele construiu, Deus falou, agora entra. Amém. Ainda não tinha acontecido o dilúvio, né? Então Noé também poderia ter ali a sua fé ter vacilado. Vou entrar aqui na arca, mas por quê? Se não tem água, não tem chuva, o que eu estou fazendo aqui com a minha família? Mas Noé foi obediente. Entrou na arca como Deus falou, conduziu aqueles animais ali dentro da arca e ficou da forma que Deus falou. Amém. E quando Deus falou, agora você pode sair, Noé saiu. Então que a gente possa entender, queridos, que esse momento, eu entendo dessa forma. Não é o governador que está estabelecendo a hora de sair, não é o presidente, é Deus. Amém. Ele é soberano. Essa palavra, essa diretiva da hora que cessou, está nos lábios do Senhor. Não tem a ver com o governo dessa terra. Não precisa ficar na internet ali sinalizando para político X, Y e Z. Não tem nada a ver com essa esfera natural. Tem a ver com uma esfera espiritual celestial. E nesse momento Deus está falando especificamente com aqueles que conhecem a Deus. Quem não conhece a Deus, nosso papel é sinalizar para essa pessoa quem é Cristo, qual é o verdadeiro fundamento. Mas esse momento, essa questão da quarentena, ela está sinalizando para quem é de Deus, porque veja que aqui Deus falou com Noé, porque a Bíblia diz que Noé achou graça diante do Senhor, era um homem justo e por isso Deus preservou ele e preservou ali sua esposa, os filhos e a esposa de cada filho. Mas ele foi um homem que deu ouvidos a Deus. Amém. Então que nesse tempo, assim é o exemplo de como o rei Ezequias aqui acolheu aquela palavra, viu que era uma palavra de Deus e tomou uma postura. Que você, querido e amada do Senhor, possa também acolher essa palavra e dar uma resposta, a resposta que Deus está sinalizando para você dar. Amém. Alinhe o seu coração, alinhe a sua vida espiritual. Não é o tempo de apontar o dedo, não é o tempo de eu julgar a outra pessoa, é um tempo de eu permitir que Deus arrume a minha casa. Deus está falando comigo, não está falando com o outro. Né? Por isso que Deus nos colocou assim, nos reduziu em número. Hoje de manhã eu falei sobre isso. Deus nos reduziu em número, porque quando a gente está no coletivo é muito mais fácil a gente pensar de uma forma coletiva. É conosco, essa palavra aqui é para esse... Não, a palavra é para mim. Deus reduziu o número para mostrar para nós que Ele está tratando no individual. Não é no coletivo. Amém. É individualmente. Se nós dermos uma resposta individual, com certeza ela vai refletir no coletivo. E quando nós pudermos voltar às atividades ali coletivas, presenciais, e esse isolamento acabar, nunca mais seremos as mesmas pessoas. Eu creio que da parte do Senhor, essa expectativa do coração de Deus, isso que Ele está transferindo para nós, essa palavra nessa noite, é sobre isso. De que depois que passar esse isolamento nós não sejamos as mesmas pessoas. Amém. Mas que a nossa fé seja uma fé prática,
daquilo que realmente a gente é, não somente de palavras, mas daquilo que eu posso falar, aquilo que eu vivo primeiramente dentro da minha casa. Noé, ele pôde depois começar algo fora, mas foi a partir do que eles viveram aqui dentro. Amém. Ali eles estavam ali juntos naquela situação, né? E a Bíblia não sinaliza o que aconteceu ali, mas provavelmente eles tiveram muitas experiências ali, né? Como você falou, de aprender a esperar, aprender a depender de Deus, né? Aprender a obedecer a Deus sem questionar. Se sujeitar um ao outro. Se sujeitar um ao outro, né? Ao questionamento, questionamento, né? A gente tem muito isso, questionamento. E hoje a internet, ela é um quadro, assim, escancarado do questionamento do ser humano. Sai uma notícia, né? Lá, 100, 200 postagens lá, tipo, aquilo que está dentro de mim, eu preciso de alguma forma colocar para fora. Como eu não estou conversando com muitas pessoas, eu jogo na internet. Mas esqueça isso, que ele não tem nada a ver com o homem, tem a ver com Deus. Está no governo de Deus. Todas as coisas estão no governo do Senhor. E se nós observarmos os detalhes de todas as coisas, vamos perceber que Deus está sinalizando: para tudo e vem para mim. Aleluia. Amém? Meu Para Deus. tudo e vem para mim. Eu quero só finalizar essa fala minha aqui. Em Apocalipse, capítulo 4, é um texto que eu gosto muito de ler, que Deus trabalha muito na minha vida com esse texto. O apóstolo João, ele estava no exílio na ilha de Patmos. Já um senhor, um ancião ali, o último dos apóstolos que permaneceu vivo naquele momento. Ele estava exilado por causa da pregação do evangelho e ele começou a ter visões, que é o livro de Apocalipse, né? Apocalipse, a palavra Apocalipse é revelação. Então, ele teve muitas revelações e numa dessas revelações o Senhor diz assim para ele: sobe aqui, que eu vou te mostrar as coisas que devem acontecer. Essa palavra sobe aqui, queridos, eu acho que ela é muito tremenda, porque é um convite da parte de Deus para que a gente possa se achegar a Ele, se achegar muito mais perto dEle, que Ele tem coisas para nos mostrar, Ele tem coisas para nos revelar. Então, como que eu posso alinhar a minha vida, pastora? Como que eu posso, nesse momento, saber qual é a direção? Poxa, qual é o conselho? O conselho, querido, suba na presença do Senhor. É Ele quem vai te mostrar, é Ele quem vai sinalizar. E se você estiver aberto, Deus vai escancarar diante de você ali a sua vida e vai sinalizar: filha, isso não serve mais, isso não cabe mais, isso não tem nada a ver comigo, isso não me representa, né? Porque nós somos aqui um representante do céu e aquilo que não representa o céu precisa ser removido na nossa vida, ainda que não seja pecado. Tem muita coisa que na nossa vida não é pecado, mas não representa o céu, não representa a Cristo. Amém. Nós precisamos fazer um paralelo da nossa vida com Cristo. Agora, principalmente... Pastora, pegando um gancho sobre Noé, a Bíblia Sagrada diz que Noé, ele achou graça diante de Deus. A Bíblia diz que ele achou graça diante de Deus. Amém. Só que eu vejo, irmãos, que a graça de Deus, ela não é passiva. A graça de Deus, ela é ativa. A graça de Deus não nos isenta das nossas responsabilidades em nada. Você vê que Noé achou graça diante de Deus, mas Deus deu para ele uma planta de um barco, as medidas, as condições, disse: é com você, você vai construir. Um comando, você vai construir, você vai fazer. Eu faço a minha parte, mas você vai fazer também, não é a sua parte. Então a graça de Deus, irmão, ela não é passiva, ela é ativa. Amém? Ela te ativa para você exercer algo que vai glorificar a Deus, que vai dar testemunho das grandezas de Deus. Amém? E se nós entendermos isso e aplicarmos isso, irmãos, nós seremos famílias prósperas no Senhor, que vão glorificar a Deus sobre a terra. Uma palavra que me veio agora é que a graça, ela é esse botão que quando ela é acionado na nossa vida, ela nos ativa para fazer aquilo que a gente não conseguiria fazer sozinho e precisa ser feito. Com certeza. Quando Paulo recebe a palavra do Senhor, lá em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 12, que ele está lá reclamando, que ele está lá, ele diz, orou 3 vezes para Deus arrancar aquele espinho da carne dele, o Senhor vem e diz: Paulo, a minha graça te basta. Amém.
meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, quando Paulo entendeu aquilo, ele deu continuidade no ministério dele. Ele estava sofrendo, ele entendeu o que a graça faz. Não Amém? voltou mais Não voltou mais nessa problema, situação, ele avançou. Então, queridos, outro ponto que enquanto a pastora estava falando, o Espírito Santo estava falando no meu coração, ouça-me agora, por favor, para o que você está fazendo e ouça o que eu vou falar profeticamente. Escute isso. Deus, nessa quarentena, está reorganizando a sua igreja. Amém. O que ele está fazendo? Grupos pequenos, famílias. Se cada um de nós entendermos isso, alinharmos a nossa casa aqui, você alinha a sua casa, cada um reorganiza a sua casa. Quando nós voltarmos para os templos, será um avivamento, uma colheita sobrenatural como nunca antes nós experimentamos. Deus está reorganizando para operar um grande milagre de salvação, de multiplicação, irmãos. Sabe, tem uma palavra quando Jesus Cristo vai multiplicar os pães e os peixes, sabe o que ele diz? Diz para as pessoas se assentarem em número de 50 em 50. O que ele faz antes do milagre? Ele reorganiza. Estava uma bagunça, tinha pessoas com fome, crianças chorando, pessoas murmurando, estava tudo desorganizado. Então ele diz, peça que as famílias se assentem em número de 50 em 50. Então ele reorganiza em pequenos grupos. Sim. Amém? Depois que estão todos sentados e reorganizados em pequenos grupos, então ele pega o pão, dá graças a Deus, e amém? E ele pega aquele pão, aleluia, ele dá aos seus discípulos e ali opera um milagre que alimenta aquela multidão. Então ouça-me, querido, nessa noite de forma profética. Deus está reorganizando a sua igreja. Deus permitiu ir todo mundo para suas casas, tá certo? Porque vou falar algo para você que eu tenho entendido. A igreja brasileira estava vivendo de aparência, show, festa, oba-oba, sabe? E não estava vivendo de fato o evangelho de Cristo Jesus. Sem contar as igrejas comerciantes da fé, que estavam vivendo de venda, de comércio e de negociação. Então Deus parou tudo e permitiu que essas igrejas, todos nós, pastores, não tem agora hierarquia, é todas as famílias dentro da nossa casa, para nós nos reorganizar, nos alinhar, pôr a nossa casa em ordem, para quando voltar, nós sermos uma igreja poderosa em Cristo, que não vai viver de máscara, de aparência, mas vai viver uma vida no Senhor, uma família restaurada, transformada pelo poder do Espírito Santo. Amém, verdade. Eu estava olhando aqui em Ezequiel 37, quando o Senhor pergunta ali para o profeta, né? Se ele acha que aqueles ossos sequíssimos estavam no cemitério, se eles poderiam voltar à vida. E ele diz, olha, Senhor, tu sabes. E o Senhor diz, olha, profetiza sobre eles. Né? O Senhor falou para ele profetizar a vida. E ali começa uma movimentação. Meu Deus. Né? Ossos com ossos, nervos com nervos, músculos, pele, carne. Por último, o Senhor vem e sopra o Espírito. Amém. Eu acredito que é isso que o Senhor está fazendo. Né? Está reorganizando os ossos com ossos. Meu Deus. Nervos, carne, músculos, pele. Por último, o Senhor vem e sopra o seu Espírito. Aleluia. Né? Essa organização começa quando? Uma palavra liberada. Você está recebendo essa palavra agora. Amém. A palavra é liberada e as coisas começam, né? Os ossos começam a se juntar. Se junta aí na sua casa, né? Vai alinhando o osso. A Bíblia diz aqui que cada osso correu para o seu lugar, certo? Cada um vai se reposicionando. O profeta não teve que dizer, olha, o dedo fica aqui, no dedo da mão. Não. Os ossos foram entendendo a sua posição. Então, quando a palavra é liberada e a gente assimila ela no nosso coração, querido, eu vou me posicionar onde é o meu lugar. Eu sei, nessa ilustração aqui do osso, eu sei onde meu papel em Cristo o Senhor vai sinalizar para mim. Você sabe o teu e aquilo vai se juntando. Quando nós estivermos de pé, como um grande e numeroso exército, o Senhor vem e sopra. E aí, verdadeiramente, é a igreja do Senhor posicionada. Né? Uma igreja que vai fazer a diferença. Como falou antes, né? Não estava fazendo diferença, mas agora vai fazer. E uma coisa que você falou ali sobre coisas que o Senhor removeu, eu vejo, queridos, falando sobre adoração, que é aquilo, uma das minhas veias principais proféticas é na adoração. Eu vejo que o Senhor fez isso nesse tempo. O Senhor removeu o show da adoração, porque a adoração ela estava muito mais sinalizada com o show, com uma apresentação, uma performance, luz, fumaça. Não estou aqui, querido, julgando ninguém, cada um sabe daquilo que cabe para a sua realidade, mas eu estou falando no sentido de que Cristo não era a luz que irradiava mais.
aquele brilho daquela estrutura era muito maior do que o brilho da luz de Cristo. E hoje cada um tem lá o seu celular na sua casa ou na igreja, uma câmera, e está todo mundo no mesmo quadrado. Porque para Deus é isso que importa, queridos. Que Ele seja o centro, Ele apareça. Tem uma canção da Fernanda Brum, nós fizemos um teatro alguns meses atrás. Esse teatro ele sinaliza muito o que está acontecendo hoje. Essa canção fala que é tempo de apagar as luzes. É tempo de apagar as luzes. Aleluia. Ele vai entrar, né? E Jesus fala: eu quero ser o seu amor, o centro da sua adoração. Quero ser a melodia, o centro do seu coração. Então essa canção, queridos, ela tem a ver com esse momento. O Senhor quer ser o centro da nossa vida, o centro da adoração. A luz, a fumaça não pode estar acima de Cristo Jesus. Sabe? Essa questão de fã-clube, show, tudo isso que tem muito mais a ver com o secularismo que começou a adentrar dentro da igreja, né? Ministros não são pessoas para ter fãs, não é essa a ideia do Evangelho. A ideia do Evangelho, somos irmãos em Cristo. Nós somos irmãos em Cristo. Amém. É isso, o Senhor nos conquistou para sermos irmãos, né? Não para nós aqui nos levantarmos como artistas que estão ali cobrando, estão ali batalhando nessa área. Não, nosso papel é propagar a Cristo. Amém. Então, queridos, aqui finalizando essa palavra dessa noite aqui, só umas considerações finais antes de nós orarmos. Põe a tua casa em ordem. Essa é a tônica dessa mensagem, dessa noite. Tá certo? Vai ser até o tema dessa mensagem. Põe a tua casa em ordem. Busque ao Senhor de todo o coração e Ele te responderá coisas grandes, sabe, que você não tem o conhecimento. Ele vai descobrir, Ele vai descortinar, Ele vai tornar patente, vai trazer à luz toda a revelação que você precisa. Cristo é o fundamento, Cristo é a pedra angular, Cristo é a pedra fundamental, Cristo é a pedra de esquina. Se você tem Ele, você tem esse fundamento para você ter uma casa próspera, uma casa abençoada por Deus, uma casa que serve ao Senhor, que não vive de aparência, amém, exterior, mas vive dentro do coração, uma família feliz, uma família, sabe, bem-aventurada no Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Deus está reorganizando a sua igreja para o maior avivamento, é a maior colheita de almas de todos os tempos, e Deus deseja, presta atenção, que a tua casa participe disso. Amém. Que a tua família participe disso. Então, primeiro, número 1, se alinhe com o plumo de Deus. Teu coração, a tua casa, você individual homem, você individual mulher, você individual filho, com Deus. Depois, um alinhamento conjugal. Amém. Porque não tem como isso alcançar os filhos se o pai e a mãe vivem uma guerra dentro de casa, se não tem amor, respeito, unidade, transparência e verdade no casamento. Um casamento restaurado e transformado em alinhado com o governo de Cristo vai refletir nos filhos, vai tocar os filhos, naturalmente. E depois, esse alinhamento na paternidade. Pai, exerça a tua paternidade. Mãe, exerça a tua maternidade com os teus filhos. É um tempo de resgate dos valores inegociáveis da família. Amém? Resgate, o culto no lar, o teu relacionamento. Agora é o tempo. Você precisa liberar perdão para alguém na sua casa? Agora é o momento. Amém? Você precisa se reconciliar com o filho? Vai até ele, peça perdão. A Bíblia Sagrada diz, nos últimos dias viria o que? O espírito de Elias, que converteria o coração dos pais aos filhos. E depois dos filhos aos pais. Um pai que tem um coração convertido vai converter o coração do filho. Amém, irmãos? Não é o contrário, porque o pai vai partir do pai primeiro, ou da mãe, que é a referência maior dentro do lar, que exerce governo, que exerce autoridade, que foi imbuído dessa autoridade por parte do Senhor. E eu creio que esses dias agora são dias de nós colocarmos a nossa casa em ordem, irmãos.
Deus está reorganizando as famílias em pequenos grupos dentro da sua casa, para depois liberar essas famílias para a cidade, para a nação e para o mundo, para o maior avivamento e a maior colheita de todos os tempos. E eu quero fazer parte disso, irmão. Amém. Eu quero, se você quer aí, diga amém na sua casa. Pastor, eu quero declarar nessa noite, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e os meus filhos serviremos, eu e minha esposa serviremos ao Senhor. E nós vamos ser participantes desse avivamento, de uma família sarada, de uma família reorganizada, de uma família curada, de uma família restaurada pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Queria que você, nesse momento, pudesse orar comigo. Amém? Queria que você orasse comigo. Se a tua família está aí, nesse momento, chame a sua família para estar orando conosco em nome de Jesus, amém? É um tempo de cura para a família, é um tempo de restauração no casamento, na família. Isso vai acontecer dentro da sua casa, sem ter um pastor aí, sem ter um apóstolo aí, sem ter um ministro aí. É o Espírito Santo que vai fazer essa obra e já começou nessa noite, já começou nesses dias. A cura dentro da tua casa será exclusividade do Espírito Santo. Não terá impressão digital do homem, não terá, sabe, querido, participação humana. Será toda a glória ao nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu queria orar nesse momento. Se você puder, chame a sua família, dê as mãos aí e nós vamos orar. Nós vamos orar pela restauração da tua casa, da tua família, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós unimos, Senhor, não apenas as nossas mãos agora, mas a nossa fé, o nosso coração, e clamamos ao Senhor pela nossa família. Nós queremos participar, meu Deus, do maior avivamento que essa terra já experimentou até aqui. Nós queremos ser participantes da maior colheita de almas de todos os tempos, Senhor. E nós cremos que o Senhor está reorganizando a sua igreja de casa em casa, cada família sendo restaurada, cada família sendo visitada pelo Teu Espírito Santo, cada família sendo sarada, reconciliações, perdões que estão acontecendo, cura, Senhor, restauração, conversões dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, filhos que estavam desviados, separados do propósito, desviados, Senhor, dos desígnios do Senhor. O Senhor está reorganizando, o Senhor está trazendo de volta, o Senhor está, ó Deus, levantando altares dentro das casas, altares que estavam quebrados, desmantelados, em ruínas. O Senhor está reerguendo os altares nas famílias, o culto no lar, a devoção no lar, a oração no lar. Senhor, ó Deus, a paternidade verdadeira dentro de cada casa. E nós queremos nessa noite declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu oro por esses que estão conosco agora, meu Deus e meu Pai. Eu clamo ao Senhor. Eu clamo, Senhor, que uma visitação sobrenatural venha, Senhor, sobre esta casa, sobre esta família, sobre este pastor, sobre esta pastora, sobre este líder de ministério, sobre este pai, sobre esta mãe, sobre essas crianças agora. Que o Teu poder venha nessa casa, os afetar, uma visitação, um avivamento, Senhor, de forma sobre-humana, como nunca outrora os Teus filhos viram, Senhor, que eles venham contemplar a Tua glória nesses dias. Pai, eu oro por alinhamento na casa, alinhamento na família, que o Senhor conceda graça a esse pai, a essa mãe, meu Deus amado, para colocar em ordem a sua casa, resgatar os valores da família, valores que são inegociáveis, que foram perdidos ao longo dos dias. Senhor, que essa casa seja luz, que essa família venha desfrutar da bênção do Senhor. Eu oro, Pai, na autoridade e no poder de Cristo Jesus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada.
eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Deus, por esta palavra profética. Nós cremos que o Senhor está sarando o Brasil. Nós cremos que o Senhor está curando a nossa nação, cada família. E nós iremos experimentar e contemplar o maior avivamento de todos os tempos na nossa nação. Em nome de Jesus, nós nos apropriamos, tomamos posse dessa palavra nessa noite, crendo no milagre, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos irmãos, minha palavra final aqui é que essa mensagem venha compungir o teu coração, fazer o teu coração queimar. Amém. Queimar, ficar vivo, aceso de amor por Glória Jesus, pela sua Amém. obra, acreditando na igreja, acreditando na tua família, na tua casa, no governo de Cristo que está sobre essa nação. Amém. Como a pastora Lana falou aqui, querido, é uma verdade absoluta. Nós só estamos na quarentena até o momento que o Senhor der uma palavra final. Quando o Senhor liberar uma palavra, o governo vai abrir as portas. Amém. Para as igrejas, para a movimentação, e nós vamos fluir. Aproveita esse momento e ponha a tua casa em ordem. Em nome de Jesus. Volte-se para Cristo. Amém? Ele é o fundamento, Ele é a pedra angular, Ele é a pedra fundamental, é Jesus. E se você tem Jesus, você tem tudo que você precisa. Ele é eficaz, Ele é suficiente. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Obrigado a todos que permaneceram conosco até o término dessa palavra nessa noite. Eu louvo e glorifico a Deus pela sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu peço que você compartilhe 100 vezes essa palavra profética, porque tem muitas famílias que precisam ouvir essa mensagem, irmãos. Mesmo que seja uma mensagem de confronto, uma mensagem dura, mas é uma mensagem que vai trazer um despertamento para muitas casas que estão distraídas nessa quarentena. E eu peço que você seja um missionário digital, um evangelista de Deus nesse tempo agora, e compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas que você puder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ela vai estar no YouTube também daqui a pouquinho, né? Amém. Se você ainda não se inscreveu lá no nosso canal do YouTube, Pastor Kleber e Pastora Lana, todas as lives estão ali, a gente tem salvado ali. Outras mensagens também você pode estar ali sendo edificado. História de avivamentos, né? Ali também tem. Sim. Tem muita informação abençoada ali. Então se inscreva lá, aciona o sininho, que sempre que tiver alguma mensagem nova você vai ser notificado. E também você vai poder aí estar indicando para outras pessoas também. Amém. Em nome de Jesus. Nesse momento, queridos irmãos, eu quero orar e dar a você aqui a bênção final, a bênção apostólica, em nome de Jesus Cristo. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças por essa noite. Sim, te louvamos por esta palavra. Amém, em que nesse tempo nós estamos inseridos como família. Amém. Na história da igreja, Senhor. E já já nós vamos escrever o que o Senhor fez, o que o Senhor operou nessa nação, nessa cidade. E nós somos participantes, Pai, seremos de um grande maior avivamento que vai varrer essa terra. E o teu nome será glorificado. E eu peço, Pai, que o Senhor permaneça em cada casa, cada família, colocando tudo em ordem, reorganizando as famílias, curando, sarando, restaurando, Senhor, gerando, Deus, dentro de cada casa a reconciliação, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor, Deus Pai Todo-Poderoso, e a comunhão com o Espírito Santo permaneça com todos vós, hoje e para sempre e sempre. Amém e amém. Glórias a Deus. Deus em Cristo vos abençoe. Permaneçam todos na paz do Senhor. Shalom Adonai. Deus abençoe. Um beijo no coração, queridos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Até terça-feira, nossa próxima live. Amém. Às 4 da tarde, às 16 horas, 18 horas e às 21. Acompanhe. Quero vocês preciosos. Participe conosco. 16 horas, hein? Deus abençoe os homens comigo às 21 horas, terça-feira, um bate-papo de homem para homem em nome de Jesus. Deus abençoe, tchau. Fiquem com Deus. Até mais.